A MOL quer contribuir com a justiça nesse momento tão difícil. É a hora de buscarmos diálogo, união, soluções conjuntas. É a hora de celebrarmos acordos. Estamos disponibilizando gratuitamente nossa plataforma a todos os órgãos do Poder Judiciário durante a pandemia da Covid-19, para que as conciliações e mediações no Brasil não parem. MOL, online, humana, brasileira. Bem-vindos a mais um webinar da Casa J Online. Este é um evento especial de estreia da nova série que o J promove a partir desta semana para discutir os desafios da democracia brasileira e o papel do judiciário na defesa da Constituição. O projeto se chama Democracia e Constituição, Voz e Letra, baseado em um discurso histórico de Ulisses Guimarães. Neste ciclo, vamos ouvir atores dos três poderes, da academia e da sociedade civil para aprofundar o debate tão importante para a previsibilidade institucional do país, missão primordial do J. O nosso convidado de hoje é o professor Steven Levitsky, da Escola de Governo de Harvard, e autor do best-seller Como as Democracias Morrem. Para quem acompanha os eventos pelo YouTube, se inscreva no nosso canal do J e ative as notificações naquele sino para saber dos próximos debates. Assinantes J Pro e convidados podem fazer as perguntas pelo chat do Zoom. No Zoom também é possível escolher hoje a opção para ouvir a tradução simultânea. Basta clicar ali do lado, ali embaixo, na opção Interpretation e Interpretação e escolher português. No YouTube, a tradução já estará disponível automaticamente. Agora vou começar a nossa conversa em inglês. Professor Levitsky, obrigado por se dispor a conversar conosco. Agradecemos sua presença. Vamos começar com uma pergunta mais abrangente. A quais sinais um observador deve estar atento que podem indicar quando as democracias morrem? Bom, as democracias morrem por vários motivos diferentes. Uma grande causa ao longo da história é a polarização política extrema, algo que vem acontecendo no Brasil mais ou menos desde 2014. Então, quando as grandes forças políticas começam a se ver não como rivais, não como concorrentes, mas como inimigas, ou como ameaças à própria existência, esse costuma ser um sinal de que a democracia está em perigo. Na era contemporânea, ao contrário do passado, as democracias com frequência morrem nas mãos de líderes eleitos. Há 50 anos, as democracias costumavam morrer diante de golpes ou de intervenções militares, como no Brasil em 64. Mas hoje em dia, é mais provável que isso ocorra de uma forma sutil, pela eleição de autocratas, primeiros-ministros ou presidentes. Por isso, sobretudo num contexto polarizado, é especialmente importante garantir que os cidadãos e os líderes políticos só indiquem e elejam figuras comprometidas com as regras do jogo democrático. Esse é um erro que os americanos cometeram em 2016, porque o Trump demonstrou claramente que não tinha compromisso com a democracia, e que os brasileiros cometeram em 2018, porque Jair Bolsonaro também deixou claro que não tinha nenhum compromisso com as regras da democracia. Bom, isso tem a ver com aquela frase, né, que diz que não existem outras alternativas aceitáveis, né? Mas vamos falar de outro aspecto desse debate. O J nasceu para observar o sistema jurídico, por isso o nosso símbolo é a letra J, e uma de nossas especialidades são o STF, Supremas Cortes. O nosso diretor de conteúdo, Felipe Recondo, já escreveu 2 livros sobre o tema. Quando nós observamos países onde a democracia está fragilizada nesses últimos anos, é comum que os líderes políticos persigam ou tentem reduzir o poder da Suprema Corte? De que forma isso acontece? Sim, é muito comum perseguir os tribunais. Na verdade, a primeira medida de um autocrata eleito costuma ser essa tentativa de purgar ou de exercer influência sobre as instituições que zelam pelo cumprimento da lei. Quando um autocrata eleito controla essas instituições, ele pode usar os órgãos de cumprimento da lei, as agências, os tribunais como escudos
contra investigações para que eles tenham a liberdade, então, de ter comportamentos ilegais ou inconstitucionais e sair impunes. Isso por um lado. Por outro lado, se o líder controla os tribunais ou essas instituições, ele pode usá-las como armas contra rivais. Então a gente não está falando daquele tempo em que os generais tomavam poder e suspendiam a Constituição. Os autocratas eleitos de hoje, seja na Turquia, na Polônia, nas Filipinas, eles têm pelo menos que fingir que respeitam o Estado de Direito. Então, se eles conseguem usar o Estado de Direito para perseguir os oponentes, sem necessariamente colocá-los na cadeia por fazer oposição, mas sim, digamos, por corrupção, fraude fiscal, ou por qualquer outro tipo de falha jurídica, isso se torna uma forma aceitável ou legítima de punir, de assediar ou de ameaçar adversários políticos. Então, em quase todos os casos que me vêm à mente, incluindo os Estados Unidos, nesses casos, os autocratas eleitos com potencial para se tornarem autocratas, eles tomaram logo de cara a medida de ter os tribunais como alvo. Aconteceu na Hungria, Turquia, Venezuela, no Equador, na Nicarágua, e o Trump está tentando fazer isso nos Estados Unidos também. Essa movimentação em relação aos tribunais é sempre a mesma, ou existem variações nesses ataques às Supremas Cortes ou aos tribunais eleitorais? Não, isso varia. É diferente dependendo do sistema, se é presidencialista ou parlamentarista. Varia também de acordo com a força da Suprema Corte do país. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as Supremas Cortes são razoavelmente poderosas e independentes, então é mais difícil controlá-las, né? Por isso os líderes às vezes começam por outras áreas do Estado. Em outros lugares a Suprema Corte é mais fraca e é mais fácil exercer influência sobre a Corte, né? É possível aumentar o tamanho da Suprema Corte e indicar aliados, como fez Hugo Chávez na Venezuela. E isso é mais difícil de ser feito, pelo menos até agora, no Brasil e nos Estados Unidos. As estratégias variam dependendo da força das instituições. Alguns tentam aparelhar, digamos assim, os tribunais, ou então ameaçá-los, ou tentam comprar essas cortes nos bastidores, que me parece ser o caso das democracias mais fortes. Na sua opinião, a crise do coronavírus, né, nós estamos enfrentando essa crise inédita e estamos à beira de uma crise econômica. Será que esse cenário favorece líderes que desejam reduzir a responsabilidade democrática? E ocorre o caso da Hungria, por exemplo. Mas será que essas crises ajudam esses líderes que querem diminuir a responsabilidade democrática? Olha, é possível, mas não é certo. Quando a crise da Covid começou, olha, na verdade, em primeiro lugar, as crises, de maneira geral, sejam crises econômicas ou de segurança, guerras, ataques terroristas, essas grandes crises, sobretudo aquelas que deixam a população assustada e em busca de proteção do Estado, esse tipo de crise quase sempre é uma oportunidade para governos autocráticos. E com muita frequência, quando a gente vê autocratas chegando ao poder, isso ocorre durante crises. Às vezes essas crises são inventadas, às vezes elas são reais. Mas, com muita frequência, as crises representam uma oportunidade para ampliar o poder dos líderes. Muita gente esperava que a crise da Covid e a pandemia fossem criar muitas oportunidades assim no mundo. Aconteceu em alguns lugares, claramente na Hungria, também aconteceu em El Salvador, que é mais perto aqui de nós, um pouco na Índia, nas Filipinas, mas de maneira geral a coisa não foi tão disseminada assim. Não observamos tantos casos de líderes autocratas chegando ao poder em meio à pandemia. Uma explicação para isso é que muitos líderes autocratas, sobretudo os populistas, como o Bolsonaro e o Trump, foram enfraquecidos pela crise. Eles reagiram muito mal à crise e estão meio que na defensiva desde o início desse período. Para tomar poder, para suspender a Constituição, fechar o Congresso, ou para dar uma espécie de autogolpe, você precisa estar numa posição relativamente forte.
como foi o caso de Chávez no início dos anos 2000, ou Fujimori em 92, mas a Covid deixou vários líderes enfraquecidos, né, na defensiva. Por isso eles não conseguiram se beneficiar da crise. Eu ainda acho que essa crise do coronavírus representa uma ameaça à democracia na América Latina. E acho que a maior ameaça está no médio prazo e é econômica. Eu não sou economista, ninguém sabe ao certo qual vai ser a profundidade e a duração dessa crise econômica, mas é bem provável que a gente esteja se dirigindo a uma crise econômica e fiscal bem grave na América Latina, que pode durar um bom tempo. E nós sabemos que crises econômicas prolongadas representam um desafio real a democracias jovens ou frágeis. Então eu me preocupo. Se essa crise fiscal e econômica ficar parecida com a década de 80 ou até pior, como a Europa nos anos 30, as democracias frágeis, sobretudo nos Andes e na América Central, podem estar sim em perigo. Esse pode vir a ser o pior período, tanto do ponto de vista econômico quanto político, para essa região desde os anos 80. E qual é o mecanismo nessas crises econômicas? Olha, pode haver vários mecanismos. Quando os governos não entregam o que prometeram, bom, quando em geral mais de um governo seguido, né, não consegue entregar crescimento econômico, não importa muito a percepção. Em última análise, não importa o motivo da crise, se ela é totalmente exógena, como uma pandemia. No final das contas, a população culpa os governantes quando as coisas não vão bem. E quando vários governos seguidos são vistos como fracos, eles perdem apoio e, em algum momento, o sistema começa a perder apoio. Os sistemas ou as democracias latino-americanas já estavam num terreno bem movediço, mesmo em lugares onde os cientistas políticos acreditam que as democracias estavam indo bem, como no Chile e até no Brasil. Os cidadãos latino-americanos tinham opiniões bem misturadas sobre as democracias já antes da crise, e eu acho que há uma boa chance de que, se essa crise durar 4, 6 anos, essa visão da democracia vai piorar ainda mais. Isso aumenta a possibilidade de que a gente veja, por exemplo, a eleição de outsiders antissistema. Esse é um dos mecanismos, a eleição de um outsider, como Correia, ou Chávez, ou Fujimori. E o outro mecanismo é o mais antigo, que é a intervenção militar. As pesquisas mostram, em alguns países da América Latina, que essa intervenção seria aceita por uma fatia considerável da população. Ou seja, as democracias morrem de muitas maneiras, mas essa morte tem mais chance de ocorrer numa crise econômica do que num contexto de desempenho econômico razoável. O senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas nós temos visto também alguns líderes populistas que estão enfrentando desafios durante essa crise. Será que parte da explicação para isso está no fato de que, num sistema presidencialista, por exemplo, o presidente possa levar mais a culpa por uma crise econômica? Por que alguns líderes populistas estão enfrentando esse tipo de desafio agora nessa crise? Bom, você sabe que diferentes governos reagiram de formas bem diferentes, né? Alguns reagiram com rapidez, com eficácia, que é o caso da Alemanha, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Outros tiveram respostas ruins ou lentas, né? Mas os populistas, de maneira geral, parecem ter reagido bem mal a essa crise. Eu acho que ninguém pode ter certeza sobre por que isso aconteceu, mas uma das razões é que muitos populistas, e isso certamente vale para Bolsonaro e para Trump e até para López Obrador no México, esses populistas são anti-elite. Eles chegam ao poder, eles constroem a sua carreira política falando mal das elites. E essa elite costuma ser a elite política, mas é também a elite intelectual, as universidades, os especialistas. E, com frequência, sobretudo quando esses populistas estão alinhados a cristãos evangélicos, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, esses populistas também são contra a ciência.
tanto Bolsonaro quanto Trump e o López Obrador também até certo ponto, eles chegaram ao poder com uma relação de antagonismo contra os intelectuais, os especialistas e contra os cientistas. Eles promoveram e abraçaram essa ideia de que, de certa forma, eles detêm uma sabedoria popular que vai além do alcance da ciência. É como se eles soubessem mais do que os cientistas, né? Mas esse tipo de baboseira não funciona no caso do coronavírus. E vai deixar esse líder em maus lençóis. Talvez seja possível sustentar esse discurso num período político e econômico normal, mas numa pandemia não vai dar certo. Vimos isso de forma muito clara no caso dos Estados Unidos, no Brasil, até certo ponto no México. Nem todos os populistas reagiram assim, mas os populistas que rejeitam os especialistas e que agem como se eles soubessem mais, essa postura não funciona com a Covid-19. O senhor acha... Bom, tem alguns presidentes como o próprio Trump e Bolsonaro, eles tentaram entrar nesse jogo de empurrar a culpa para o outro lado, né? De dizer, a culpa pela crise econômica não é minha, é dos governos estaduais, é de outros braços do governo. Me parece ser difícil vender essa ideia, né? Porque, em geral, a culpa pelas crises econômicas costuma recair sobre os presidentes. Será que é fácil empurrar essa culpa para outras figuras políticas, como os governadores estaduais? Olha, num sistema federalista como o Brasil e os Estados Unidos, muitos dos fardos de governar são divididos, de fato, entre os estados e o governo federal. E parte da responsabilidade por enfrentar a pandemia realmente cabe aos estados. Os políticos sempre tentam, né, em qualquer situação, pegar para si o máximo possível de crédito pelas coisas boas e empurrar para os outros a culpa por aquilo que vai mal. O Trump, por exemplo, ele pegou para si todo o crédito pela economia pujante que ele herdou do governo Obama, mas assim que as coisas começaram a piorar, ele botou a culpa nos governadores. A maioria dos políticos faz isso. No final das contas, quer isso seja justo ou não, os governos federais, eles tendem a ficar com o crédito por um bom desempenho macroeconômico, mereçam ou não, e costumam ficar com a culpa por um desempenho macroeconômico ruim, mereçam ou não. Isso se torna mais verdadeiro à medida que o tempo passa. Eu não acho que Bolsonaro ou Trump possam fazer nada a médio ou longo prazo para evitar ficar com boa parte da culpa por esse período difícil. Professor, voltando a outra parte dessa pergunta, da nossa discussão, quando nós observamos diferentes medidas de democracia no mundo, a gente tem, por exemplo, a Freedom House. Será que existe algum indício de uma fragilização democrática nos últimos anos? É possível enxergar alguma tendência negativa para a democracia ao redor do mundo? Olha, sobre esse assunto eu penso diferente da maioria dos especialistas que você pode ler ou ouvir. Ao longo da última década, muito foi dito sobre uma recessão global da democracia, sobre uma expansão do autoritarismo e de crise nas democracias. Isso é verdade até certo ponto. Na verdade, há uma ameaça à democracia ocidental que é mais forte hoje do que era há 20 anos ou 30. O equilíbrio mundial de poder mudou consideravelmente, ele se afastou das democracias ocidentais progressistas, a Europa atravessa uma crise, nos Estados Unidos houve uma queda considerável de prestígio, né, do país desde 2003. Ao mesmo tempo, a Rússia está bem mais autoconfiante, a China ampliou seu poder de forma lenta, porém sólida. Portanto, esse equilíbrio global de poder, que era dominado pelo Ocidente progressista na década de 90, agora ele é muito mais multipolar. Para usar um termo que você citou no início, o Ocidente e as democracias progressistas não são mais a única alternativa aceitável.
Esse é um ambiente internacional hoje muito menos favorável à democracia do que nos anos 90. Nos anos 90, depois da queda da União Soviética, quando a Europa e os Estados Unidos eram, de longe, as potências econômicas, militares, ideológicas mais dominantes da Terra, e as instituições ocidentais pareciam ser a única alternativa viável, aquele foi um período extremamente favorável à democracia. Mas esse tempo acabou. Acabou antes da pandemia, esse tempo acabou antes do Trump. Então existem, de fato, muitos motivos para preocupação do ponto de vista internacional. Bom, dito isso, o número de democracias no mundo permaneceu bastante estável nos últimos 15 anos. Ele aumentou a partir da década de 70 até mais ou menos 2005. Houve uma expansão global constante no número de democracias, essa chamada terceira onda. As pessoas, os observadores ficaram muito otimistas, era como se o mundo todo estivesse se tornando democrático, a democracia parecia ser a única alternativa aceitável, e aí mais ou menos em 2005 essa linha ficou estável. E tem se mantido assim desde então. Talvez haja uma ou duas democracias a menos hoje do que havia 10 ou 12 anos, mas essencialmente essa linha se manteve horizontal. Nós não vimos o colapso de um grande número de democracias. Nós vimos o colapso de um pequeno número de democracias. Alguns desses casos receberam muita atenção, merecidamente, é o caso da Venezuela, da Hungria, da Tailândia. Então, algumas democracias relativamente importantes caíram e chamaram a atenção. Mas elas foram substituídas, talvez não substituídas, mas se a gente pensar nos números macro, elas foram, de certa forma, compensadas por democratização em outros lugares. Nós temos a Malásia, a Gâmbia, a Tunísia. Ou seja, o número líquido, digamos, de democracias se manteve relativamente estável. Há motivos para preocupação, pode haver uma recessão democrática no futuro, mas até o momento, eu diria que nós temos visto uma resistência surpreendente da maioria das democracias do mundo. Os últimos anos nos dão ainda mais motivos para preocupação. O fato de que os Estados Unidos são governados por gente que não dá o menor valor à promoção da democracia no mundo. Os Estados Unidos deixaram de ser, para o bem e para o mal, um modelo democrático para o mundo. Então, a promoção da democracia ocidental praticamente desapareceu quando comparada ao que era há 20 anos. Isso é um mau sinal. E como a gente comentou antes, a crise do coronavírus e as consequências econômicas, elas também vão desafiar a democracia. Então, quando eu vejo os dados empíricos hoje, eu vejo essa linha estável, né? Não há nenhuma grande mudança, mas pode ser que a gente tenha essa conversa daqui a 5 anos e a situação esteja pior. Falando então de dados empíricos sobre a democracia, quando a gente pensa no crescimento e no desenvolvimento econômicos, falamos sobre ameaças contra a democracia, às vezes o mercado financeiro sobe num dia, dependendo de como está essa discussão. Quando a gente pensa em crescimento e desenvolvimento econômico, será que as democracias elas promovem mais crescimento e desenvolvimento da economia? Ou será que essa é uma questão que ainda está aberta, não está definida pela literatura? Eu acho que a literatura nos diz que essa pergunta ainda está em aberto. Existem muitas pesquisas sobre esse assunto e os resultados variam bastante. Alguns estudos importantes mostram que as democracias geram um desempenho econômico melhor, outros dizem que é pior. Eu acho que, de certa forma, é um empate, digamos assim. Me parece justo afirmar que os grandes milagres econômicos, os casos mais drásticos de industrialização acelerada, eles ocorreram sob regimes autoritários. E eu acho que é seguro dizer também que algumas das piores catástrofes da história da humanidade, os piores colapsos econômicos também ocorreram sob regimes autoritários. Ou seja, há muita variação. As democracias parecem menos propensas a milagres e também a coisas como grandes ondas de fome, por exemplo. Mas quando a gente coloca as coisas na balança, a diferença no desempenho econômico não é grande.
Os motores do desenvolvimento econômico parecem ser outras coisas para além do regime político, né, como a capacidade do Estado e outras variáveis que um economista poderia explicar com mais propriedade do que eu. Então, as democracias morrem por muitos motivos, mas não necessariamente por questões econômicas. Quando a gente observa os dados, a variação nas democracias é muito grande, mesmo entre as democracias, né? Há muita diferença. Bom, eu queria agora falar um pouquinho sobre outra coisa. Na edição desta semana, a revista The Economist escreve que 10 dos 22 ministros de Bolsonaro já são militares. 10 de 22, eles vêm do Exército. E mais 3.000 militares ocupam cargos no governo. É comum nas democracias que elas dependam tanto de militares? Ou será que o Brasil é uma exceção na atualidade? Não é comum. Bom, existem algumas exceções, né? Países como Israel, que passaram grande parte de sua história em guerra, enfrentando ameaças militares existenciais. Com frequência, esses países têm, sim, um grande número de líderes militares entrando na política, muitos oficiais na política. Também depois de grandes guerras, é possível observar uma incursão dos militares na política. A gente teve, por exemplo, o Eisenhower, depois da Segunda Guerra nos Estados Unidos. Mas, normalmente, a maioria das democracias reais, completas, né, consolidadas, elas não têm um alto grau de participação de militares no governo. Isso é raro. Trump trouxe alguns militares para o governo dele, mas não durou muito, porque esses militares se importavam com coisas como competência, então tinham menos chance de serem intimidados por Trump do que outras pessoas que ele trouxe para o governo dele. Mas isso é bem raro. A gente vê muitos militares em regimes que ou estão se desfazendo, né, ou estão em crise, como o Chile no início da década de 70, ou em regimes que não são inteiramente democráticos, né, são uma espécie de híbridos civil-militares, como Guatemala, El Salvador na década de 80, ou o Paquistão em boa parte de sua história. Então, isso não costuma ser um bom sinal. Eu não sei o que isso significa no caso do Brasil, mas não é algo que a gente costume ver em democracias estáveis. Nessas últimas semanas, nós vimos algumas diferenças importantes entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Exército mandou mensagens claras para o presidente Trump. Aqui no Brasil, por outro lado, nós temos visto generais de alta patente que trabalham no governo. Eles têm soltado comunicados que ameaçam outras instituições, né, de acordo com algumas leituras. O senhor é um especialista em política comparada. E o que se pode esperar, né? O que é que isso revela sobre os dois países? Será que essa posição do exército americano nas últimas semanas é capaz de exercer alguma pressão sobre os generais brasileiros? Olha, eu só posso especular em relação a essa pergunta. A resposta do exército americano à tentativa de Trump de politizar a instituição foi muito saudável, essa resposta. Trump, ele age como se ele fosse um herdeiro da velha guarda, né? Os instintos dele lembram um pouco Somoza, ou Batista, ou Trujillo. O Trump acha que o Estado é o brinquedinho dele. Ele acha que todas as agências do governo devem agir para ampliar os interesses pessoais dele. Então ele não pensa duas vezes, ele não hesita em usar o exército para fins políticos. Mas conforme você apontou, felizmente o exército americano rejeitou essa posição. É difícil fazer isso nos Estados Unidos, porque existe uma grande tradição de controle civil, quer dizer, um oficial do exército que é empurrado pelo presidente a fazer algo que é dúbio do ponto de vista constitucional, ou que é antiético, ou que é prejudicial à democracia, esse oficial vai ter que fazer um cálculo. Ele vai violar alguma regra. Ou ele vai violar uma regra democrática, se ele obedecer ao presidente,
ou ele vai violar uma regra de controle civil se ele se recusar a obedecer o presidente. Então, os líderes militares ficam numa situação extremamente delicada. É por isso que a gente costuma ver ex-oficiais, né, ou da reserva, se sentirem mais livres para falar, para se expressar e para dar um tapa na mão do presidente, defender as normas democráticas. Por isso, a reação aqui foi bem positiva. No Brasil, vocês têm uma democracia que ainda é um pouco menos institucionalizada que nos Estados Unidos. Vocês aí têm um exército que, né, a despeito de grandes mudanças nos últimos 40 anos, ainda tem uma história bem mais longa de intervenção militar na política do que aqui nos Estados Unidos. A democracia do Brasil, quer dizer, na verdade, ambas as democracias, né, de certa forma, estão em crise, mas o Brasil está no meio de uma tempestade perfeita há uns 6 anos. E o Exército é a instituição, né, infelizmente, para a democracia, que ainda conta com muito apoio popular, com legitimidade. Os brasileiros não confiam nos partidos políticos, eles não confiam na imprensa, no Congresso, não confiam um pouquinho mais nos tribunais, mas não muito. Os brasileiros confiam no Exército. E isso cria essa tentação, né, para os políticos de se aproximar dos militares. Quando qualquer político que conte com o apoio do Exército, ele vai se beneficiar disso. Por isso eu acho que a situação do Brasil é um pouco mais complicada. Eu ainda não sei exatamente o que pensar desses 10 militares no governo. Não está claro, pelo menos para mim, se eles de fato representam as Forças Armadas como instituição. Eu ainda espero, e é apenas uma esperança, eu ainda espero que as figuras militares ajam na condição de instituição, ajam para manter as Forças Armadas longe do governo, longe de uma aliança com Bolsonaro, de modo a defender a própria instituição. É claro que algumas figuras militares do governo são abertamente bolsonaristas e já fizeram declarações extremamente prejudiciais às instituições democráticas, mas eu acho que ainda não ouvimos a palavra final da hierarquia militar. É difícil prever como o exército se comportaria se a crise se aprofundar, se os militares tiverem que fazer uma escolha. Eu não faço ideia se eles estão acompanhando o que acontece nos Estados Unidos ou não, mas houve grandes avanços nos últimos 35, 40 anos no estabelecimento de controle civil, na separação entre o exército e as autoridades civis, essa reprofissionalização da instituição depois de 20 anos no poder. Eu espero que isso seja suficiente para controlar essa tentação de adentrar a arena política, mas eu não sei, eu estou apenas especulando. Outra preocupação que a gente vê no noticiário é menos em relação ao próprio exército, mas em relação à polícia militar, né? Aquelas polícias locais que têm apoiadores de Bolsonaro em suas fileiras. Então se especula muito sobre isso. Nos seus estudos, o senhor observou esse tipo de uso, não do exército propriamente dito, mas das polícias militares locais? Sim, em muitos regimes, né, sobretudo em democracias que, de certa forma, caem para algo inferior a uma democracia de verdade, a um híbrido ou a um regime até autoritário, com frequência não é tão fácil assim politizar o exército. O exército costuma ser uma instituição relativamente eficaz, independente. Então, um líder eleito ou um populista eleito, com frequência, ele tem dificuldade em recorrer ao exército. É mais fácil usar grupos paramilitares. É mais fácil, às vezes, usar milícias, esses paramilitares, às vezes a própria polícia, a polícia local. Então, é mais fácil exercer essa pressão às margens do exército, digamos. Tanto no caso de Trump quanto de Bolsonaro, existe um problema adicional, né? Considerando a polarização do país, muitos homens armados, às vezes esses homens estão na polícia,
às vezes no setor privado, às vezes uma posição ambígua, ali no meio das duas coisas. Muitos homens armados são apoiadores ou estão super representados na coalizão que governa, né, na base do governo. Então é um governo populista de direita, extremamente conservador, muito aberto nos ataques que faz aos direitos das minorias, nos ataques aos direitos e às instituições progressistas. E esses governos contam com muitos homens armados ou com jovens violentos na sua base de apoio. Tanto Bolsonaro quanto Trump, os dois fazem uso de uma retórica violenta. Eu não conheço muito bem as engrenagens do governo Bolsonaro, mas eu acho que o Trump nem entende direito, totalmente, os efeitos das coisas que ele diz. E o meu grande temor, pelo menos nos Estados Unidos, não é tanto assim que o Trump use o exército ou que ele use a polícia, porque isso é uma coisa difícil de fazer, né? O meu medo é que esse discurso incentive ou sirva de incitação para que as pessoas peguem armas e cometam atos de violência por conta própria. No caso dos Estados Unidos, isso poderia acontecer de forma bem espontânea, né? Já vimos pequenos episódios assim. Uma milícia no Arizona atirou em uma pessoa ontem durante uma manifestação. E esse tipo de coisa pode acontecer em escala relativamente grande nos Estados Unidos. E acho que pode ser ainda pior no Brasil. Aí no Brasil vocês têm uma grande zona cinzenta entre os cidadãos privados e o aparato do Estado, né, que são essas milícias. Várias dessas milícias têm elos muito próximos, elas fazem parte da base de apoio bolsonarista. Então não seria tão difícil assim que Bolsonaro ou seus aliados mobilizassem uma forma de violência relativamente organizada de uma forma bem pior ainda do que nos Estados Unidos. Então, me preocupa mais a violência informal do que a violência do Estado. Falando nesse assunto, não sei se o senhor assistiu ao vídeo da reunião entre Bolsonaro e o seu ministério. O que o senhor achou daquele trecho específico em que o presidente diz que é preciso armar a população para evitar uma ditadura? E ao mesmo tempo a gente viu também algumas alterações nas leis de controle de armas aqui no Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, quando a gente vê um presidente que fala em armar a população para defender o seu próprio governo, isso costuma ser um prelúdio para uma crise. Isso não costuma acabar bem. Eu não quero exagerar, mas esse é o tipo de coisa que a gente viu acontecer no Chile, no início dos anos 70, no Brasil nos anos 60, na Espanha na década de 30. Isso não costuma acabar bem. E continuando um pouquinho nesse assunto, nós recebemos uma pergunta aqui do Victor. Ele diz que há uma semana os professores Scheibel e Jaworski apresentaram um estudo. Eu não vi o estudo, né, mas o Victor está falando desse estudo aqui. Esse estudo diz que a maioria dos países democráticos demorou mais do que os países não democráticos a reagir e a tomar medidas de prevenção e que isso pode causar um impacto sobre a recuperação econômica e social. O Victor pergunta, o senhor falou um pouquinho sobre isso quando falou sobre a China. Ele pergunta se o senhor acha que o exemplo chinês pode ter um impacto sobre as democracias ao redor do mundo. Esse exemplo chinês, a reação da China à Covid e à crise econômica, por exemplo. Os professores descobriram que as democracias demoraram mais para reagir à pandemia, é isso? É isso. Eu não vi o estudo, mas é uma pergunta que foi trazida pelo Victor, que está assistindo. Pode ser verdade. É possível. Sem dúvida é possível. Em muitos sentidos, a China é um regime extremamente bem-sucedido. Eles atingiram taxas impressionantes de crescimento econômico. E, em última análise, embora a gente não tenha certeza absoluta sobre todos os números divulgados pela China, eles parecem ter reagido de forma bem-sucedida à crise do coronavírus. Então, sim, a China sempre será um modelo, pelo menos um modelo para outras elites
que estejam buscando construir regimes não democráticos. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, mesmo que as democracias tenham reagido de forma mais lenta à pandemia, né, agora, passados 3 meses, 4, 5, né, em alguns casos, nós já observamos que várias democracias reagiram com bastante sucesso à pandemia, né? Temos a Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Taiwan e até grande parte da Europa Ocidental, à exceção da Suécia. Quase toda a Europa Ocidental. É claro que a Itália e a Espanha começaram muito mal, mas a região reduziu drasticamente o número de casos de Covid. A Alemanha se saiu bastante bem, a Dinamarca, a Áustria. Os Estados Unidos e o Brasil são 2 exemplos gritantes de democracias que reagiram extremamente mal e ainda estão reagindo, né? Estão agindo de forma terrível. Mas a maioria das democracias bem estabelecidas reagiu bem, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que mesmo que não haja uma grande diferença no desempenho entre diferentes regimes, por mais impopulares, por mais insatisfeita que esteja a população da América Latina com as democracias da região, existem pouquíssimas evidências de que haja algum apoio ao modelo chinês do ponto de vista político. Eu não consigo pensar numa única manifestação na América Latina na qual as pessoas tenham pedido o modelo chinês. Houve outros períodos da história, né, nos anos 30, 60, 70, nos quais outros modelos, como o fascismo ou o socialismo à moda cubana, esses modelos eram populares entre alguns grupos organizados, mas hoje ninguém na América Latina está pedindo um governo de partido único. Ninguém na América Latina deseja um sistema no qual as pessoas não possam mais eleger seus líderes. As pessoas estão insatisfeitas com as instituições democráticas, não gostam dos partidos, estão insatisfeitas com o governo, desconfiam dos políticos. As pessoas podem até eleger populistas que ameaçam e que até prejudicam as instituições democráticas, né? Como nessa situação terrível da Venezuela. Mas os latino-americanos de todos os países apoiam, em imensa maioria, as eleições competitivas. Eles apoiam a manutenção de um sistema no qual eles possam votar contra a porcaria do governo se eles quiserem. E isso vale para boa parte do mundo. Eu conheço bem menos as outras regiões do que a América Latina, mas em grande parte, ao nível da sociedade, e até mesmo ao nível dos atores organizados, eu não vejo o modelo chinês emergindo ainda como uma alternativa viável. Nós recebemos outra pergunta aqui, perguntando como o senhor vê o papel das instâncias internacionais, o papel dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, das cortes internacionais, o papel dessas instituições no trabalho para conter as ameaças à democracia. Olha, pessoalmente eu sou cético em relação ao poder de instituições internacionais ou multilaterais, mesmo quando a OEA era considerada um organismo importante para a proteção da democracia no início ou no meio dos anos 90, eu estava cético em relação à sua importância. A única exceção, e é uma exceção bem importante, é a União Europeia, ali entre meados da década de 70 e o início dos anos 2000. Nesse período, a atuação sólida, né, da União Europeia teve um papel fundamental, primeiro no sul da Europa e depois na Europa Central. Mas mesmo nos bons momentos, na década de 90, no início dos anos 2000, as instituições internacionais desempenharam um papel secundário ou até terciário na promoção da democracia, né? Coube às potências ocidentais, aos Estados Unidos e até certo ponto aos países europeus promover a democracia, e não a essas agências internacionais. Eu acho que as instituições internacionais se enfraqueceram consideravelmente desde então. A OEA se tornou praticamente inexistente no que diz respeito à promoção da democracia, desde a ascensão do eixo bolivarianista.
E o governo Trump, infelizmente, retirou os Estados Unidos de praticamente todos os organismos de cooperação internacional, em várias frentes, né? Proteção do meio ambiente, comércio e até promoção da democracia. Portanto, essas organizações internacionais, a meu ver, já eram fracas para começo de conversa e estão mais enfraquecidas hoje. Então, eu não colocaria minhas esperanças nelas. Professor, nossa conversa está chegando ao fim. Eu gostaria só de avisar a todos que nós vamos legendar esse vídeo, colocá-lo no YouTube. Eu queria apenas voltar a um ponto. Quando nós observamos o estilo de Bolsonaro, desde que ele assumiu a presidência, o senhor vê algum padrão de comportamento que se encaixa no seu livro Como as Democracias Morrem? O Bolsonaro é uma figura bizarra. Ele é estranhamente parecido com o Donald Trump de várias maneiras. Acho que a lição mais evidente em relação a Bolsonaro, uma lição que eu acho que se encaixa assim no livro, é a seguinte: um político, um candidato que demonstra não ter compromisso com as regras do jogo democrático, que mostra ter instintos autoritários durante a campanha, muito provavelmente essa pessoa vai se comportar assim quando assumir. Então, hoje em dia é extremamente importante não eleger candidatos que não estejam comprometidos com a democracia. Claro, nem sempre é possível saber. O Viktor Orbán tinha um passado razoavelmente democrático e se transformou num autoritário. Às vezes, os líderes escondem seus instintos autoritários. Às vezes, líderes autoritários acabam tendo governos democráticos, e Ollanta Humala, no Peru, pode ser um exemplo disso. Mas, na maioria das vezes, quando se elege alguém que tem instintos autoritários, esse líder, ele vai perseguir as instituições democráticas. Talvez eles não sejam sempre bem-sucedidos. O Trump fracassou, em grande parte até o momento, e Bolsonaro também. Mas é sempre uma ameaça, sempre. É sempre uma ameaça eleger alguém que não seja totalmente comprometido com as instituições democráticas. Por isso eu acho que os americanos cometeram um grande erro em 2016 e os brasileiros cometeram um grande erro em 2018. Quando esses líderes assumem o poder, uma coisa comum é a gente ouvir dizer que o estilo de Bolsonaro é mais retórico do que real, né, na prática. Pensando em outros casos que o senhor estudou, esse é um erro comum. Eu vou dar um exemplo. Hoje mesmo, o nosso presidente declarou o seguinte: está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. E esse tipo de retórica é usado, por exemplo, depois de uma decisão do STF. É um erro comum acreditar que esse tipo de discurso é apenas retórica, né? Se o senhor pensa nos casos que o senhor estudou para o livro, a gente pensou muito nisso enquanto escrevia Como as Democracias Morrem, porque esse era um assunto em grande discussão nos Estados Unidos. Muitos observadores políticos e apoiadores de Trump diziam: não liga para o que ele fala, não, é só falação, ele não vai se comportar assim quando assumir. Então nós olhamos vários exemplos e nós descobrimos que a retórica antidemocrática ou antiprogressista durante uma campanha ou antes de assumir o poder costuma ser indício de comportamentos antiprogressistas ou autoritários quando a pessoa chega ao poder. De maneira geral, esses caras fazem aquilo que dizem que vão fazer. Foi assim com Chávez, foi assim com Perón. Em El Salvador, Bukele está fazendo o que ele disse que ia fazer. Portanto, a gente precisa levar essas pessoas a sério, a gente precisa levar a sério o que elas dizem. Isso nos conduz a algumas perguntas que nós recebemos aqui. Quando nós observamos diferentes instituições, depois de uma eleição, né, depois da eleição de uma figura como essa, quais são as instituições que normalmente ajudam a enfrentar essa situação? São os tribunais? É o Congresso num sistema presidencialista? Quais são as instituições que costumam lidar com esse tipo de crise? Eu acho que varia. Com frequência ocorre um processo de conflitos crescentes, né? Muitos autocratas eleitos, sobretudo os populistas, eles assumem o poder
e são imediatamente isolados. Alguns deles são isolados dentro do sistema político, né? Eles não têm maioria no Congresso, eles não têm muitos aliados na Suprema Corte, eles não costumam ter muitos amigos na imprensa e ficam politicamente isolados. Então, mesmo que eles não tenham um grande projeto autoritário, o Alberto Fujimori, no Peru, não chegou à presidência com um plano de estabelecer um regime autoritário. Só que esses líderes, eles entram em conflito rapidamente, eles não conseguem aprovar nada no Congresso, eles sofrem derrotas seguidas na Suprema Corte, eles são duramente criticados pela imprensa, e aí dentro de alguns meses ou anos, esses autocratas eleitos, eles acabam entrando em conflito com instituições importantes. Com qual instituição isso acontece é uma coisa que varia bastante, né? No Peru foi tanto com os tribunais quanto com o Congresso. No Brasil, evidentemente, isso acontece sobretudo com o Supremo, mas varia muito. Agora, qual instituição é a mais adequada para enfrentar essa situação? Isso também varia. Com frequência, o que importa mesmo não são as instituições, mas sim a sociedade, né? A sociedade organizada, os grupos de interesse, o setor privado e a população. Eles se opõem ao abuso de poder. E, quando necessário, se mobilizam contra esse abuso. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa atual onda de protestos, eu acho que ela vai ter um papel bem importante no enfraquecimento e na limitação do poder de Donald Trump. E o fato de que esse chamado establishment de centro-direita de São Paulo esteja abandonando lentamente, mas de forma clara, né, o governo Bolsonaro, vai ajudar a colocá-lo à prova. Portanto, nem sempre são as instituições, também a sociedade é importante. O senhor acha que o fato das pessoas irem à rua é uma parte importante dessa equação? Porque a Covid dificulta, né? Você, por exemplo, reunir 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Olha, a Covid não impediu as pessoas nos Estados Unidos de se manifestarem. Mas você tem razão, a pandemia dificulta muito, né? Isso foi uma das coisas que eu acho que ajudou Bukele a ganhar poder em El Salvador, né? Quando se torna ilegal sair de casa e quando as pessoas têm muito medo, e com razão, né, quando as pessoas têm medo de se juntar a uma multidão, isso, pelo menos no curto prazo, debilita gravemente a sociedade civil, a capacidade da sociedade de agir de forma coletiva contra um autocrata. Esse é um dos motivos pelos quais as crises, sobretudo as crises sanitárias, como nesse caso, criam uma oportunidade de concentrar poder. A gente viu isso acontecer na Índia, nas Filipinas, mas conforme a gente viu nos Estados Unidos, às vezes as pessoas de fato se manifestam mesmo em meio a uma pandemia. Nós ainda não sabemos quais serão as consequências disso para a saúde pública, mas eu não me surpreenderia de ver uma reação talvez não semelhante, mas de ver algum tipo de manifestação no Brasil nas próximas semanas e meses. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor interrompeu o trabalho no seu novo livro para poder estar aqui conversando com a gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de encerrar com mais uma pergunta que nós recebemos e queria também dar ao senhor alguns minutos para fazer as suas considerações finais. É uma pergunta difícil, mas eu acho que ela é importante. O senhor acha que as instituições brasileiras são fortes o suficiente para enfrentar esse movimento antidemocrático? Como o senhor vê o papel das instituições no Brasil? Elas são fortes o bastante? Ah, meu Deus, você está pedindo para eu prever o futuro, é isso? Não, não. Você sabe que os cientistas políticos são péssimos em fazer previsões, né? Nem os economistas são capazes de prever o futuro. Os cientistas políticos são ainda piores, nós somos péssimos. Então, de todo modo, eu gostaria que o senhor fizesse seus comentários finais. Queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade. E eu sei que foi difícil conseguir espaço na sua agenda para conversar conosco. Olha, eu não sou especialista no Brasil, nem nas instituições brasileiras.
Mas o aumento na força da democracia brasileira, eu acho, a despeito, né, de todos os problemas enfrentados pelo país, uma desigualdade brutal, o fato de ser grande, heterogêneo, diverso, é um lugar difícil de governar, com altas taxas de violência e criminalidade, as elites políticas brasileiras enfrentam um desafio extremamente complexo. Mas, apesar de tudo isso, a institucionalização democrática, a solidificação da democracia nos últimos, digamos, 30 anos, foi notável. Olha, eu acho que mais ou menos ali em 2014, 2015, o Brasil, talvez não fosse igual à Costa Rica, mas era uma das democracias mais fortes da América Latina. Portanto, eu acho que há sim força e solidez nas instituições brasileiras. O Congresso brasileiro é mais difícil de ser manipulado do que o Congresso do Equador ou do Peru. O Supremo Tribunal Federal brasileiro é mais difícil de ser intimidado ou aparelhado do que é a Suprema Corte na Venezuela. Então, existem diferenças reais. Eu não sou capaz de prever se a democracia brasileira vai sobreviver. Eu não posso garantir nem que eu vou jantar hoje à noite. Mas eu acredito que as instituições brasileiras têm sim uma chance razoável de sobreviver a essa crise e de sobreviver a Bolsonaro. Eu acho que vale ressaltar também que o Brasil vem enfrentando uma série impressionante de crises, né? Eu já dizia, em 2018, antes da eleição de Bolsonaro, eu já dizia que o Brasil estava diante de uma tempestade perfeita, né? Um escândalo gigantesco de corrupção, uma crise econômica de grandes proporções, uma onda terrível de violência, e aí, além de tudo isso, vem a eleição de um líder autocrata, uma pandemia global arrasadora e uma das piores reações a essa pandemia. Eu não consigo calcular o que os brasileiros sofreram nos últimos anos. Portanto, eu também não me surpreenderia se a democracia brasileira sucumbisse a esse conjunto de crises, né? São crises de um grau ao qual poucas democracias sobreviveram ao longo da história. Mas eu ainda estou esperançoso. Eu acho que existe uma possibilidade razoável de que a democracia consiga, ao menos dar um jeito de sair dessa série aparentemente infindável de crises. Professor Steven Levitsky, mais uma vez, muito obrigado. Legendas em breve subir no YouTube. E esse é o nosso novo projeto para discutir a democracia brasileira. Agradeço a todos. Thank you, Professor. Thank you very much for being with us today. Thanks, Fernando. It was a great pleasure. It was an honor to be here. A MOL quer contribuir com a justiça nesse momento tão difícil. É a hora de buscarmos diálogo, união, soluções conjuntas. É a hora de celebrarmos acordos.